Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 85. Favorecer-te, Senhor, a tua terra, restaurar-te a prosperidade de Jacó, perdoar-te a iniquidade de teu povo, encobriste os teus pecados todos. A sua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não retornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Gálatas capítulo 2. Então, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi segundo uma revelação, e expus a eles o evangelho que proclamo entre os gentios, mas em particular aos de renome, para que eu não corresse ou não tivesse corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, embora fosse grego, foi obrigado a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos, os quais se infiltraram sorrateiramente para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais nem mesmo por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas aqueles que tinham a reputação de ser alguma coisa, o que tinham sido anteriormente, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Aqueles que eram de renome, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que a mim fora confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim para com os gentios. E conhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, para que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, opus-me a ele face a face, porque se tornara repreensível, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, passou a retrair-se e a separar-se, temendo os da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que forças os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, nós também cremos em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, seria Cristo porventura ministro do pecado? De modo nenhum.
Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, provo que eu próprio sou transgressor. Pois eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão.